E todos têm direito à saúde. O SUS emprega 60% dos profissionais de enfermagem no Brasil, atendendo a mais de 80% da população brasileira, sendo mais de 150 milhões de pessoas. Tanto os profissionais da saúde como a população precisam se unir e defender o SUS como patrimônio do povo brasileiro. Conheça o projeto Salve o SUS. O Brasil decidiu na Constituição que todos. Olá, pessoal. Boa noite a todos. O meu nome é Natália. E para todos que estão chegando aqui, pega o seu copo d'água, pega sua cerveja, sua caneca de chá. Convidem seus amigos aqui do Facebook, os que não estão no Facebook também. Fala para fazer aí rapidinho e assistir a nossa live. Hoje a gente vai abordar a saúde pública e o direito das mulheres, porque nesse mês a gente, infelizmente, se deparou com o caso de uma criança de 10 anos que foi estuprada pelo tio e gerou uma grande repercussão nacional. Eu sou a Natália, eu faço parte da equipe do Salve o SUS, e o que a gente está fazendo aqui e qual que é o objetivo do nosso projeto? O nosso projeto tem como objetivo democratizar a informação e familiarizar a população com o que é o Sistema Único de Saúde, e através da propagação de informação de qualidade verdadeira. Aqui vão algumas informações. Segundo a BBC Brasil, ela divulgou essa semana que o Brasil tem, em média, 6 abortos em crianças meninas entre 10 e 14 anos que foram estupradas. Muitos desses casos acontecem, né, por conta de familiares e amigos próximos que cometem esse tipo de violência. E a gente vai debater esse assunto com especialistas no caso. Nós convidamos 3 advogadas e uma médica ginecologista e um médico ginecologista. Infelizmente, por conta de contratempos, a nossa médica ginecologista não vai poder comparecer, a Amanda de Bona. Caso aconteça, ela disse que vai tentar ao máximo aparecer aqui na live, mas a gente já vai deixar avisado de antemão. A Maria Vitória é advogada, ela é formada pela USP, e eu vou deixar ela falar um pouco mais para vocês. Bom, tá me ouvindo? Tá dando para ouvir, Nath? Sim. Então tá bom. Bom, boa noite, Nath, Natália, boa noite a todos aí presentes que estão nos assistindo, né, nos acompanhando aí nessa live. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é estupro, né, respondendo aí o que é estupro juridicamente, mas eu acho que antes de a gente responder propriamente o que é o estupro, vale a pena a gente olhar para o nosso ordenamento jurídico, para as nossas leis, e entender como o estupro ele é entendido, né, vem sendo entendido culturalmente dentro da sociedade brasileira. Voltando um pouquinho, lá em 1830, no Código Criminal do Império, ainda do Império, né, do Brasil Império, também no Código Penal de 1890, no início da República, a gente tem que o estupro, ele era, primeiro, um crime que era cometido exclusivamente contra mulheres. Então, ao contrário de como ele se dá hoje em dia, que tanto homens, né, quanto mulheres, tanto pessoas do sexo feminino quanto do sexo masculino, podem ser vítimas de estupro, lá naquela época, o estupro, ele era cometido exclusivamente contra mulheres. E, além disso, o estupro, ele está definido... Oi, desculpa, Nath, você falou alguma coisa? Falei. Eu queria falar, antes de você completar o seu raciocínio, eu vou apresentar os outros convidados, tudo bem? Ah, sim, claro. Desculpa. Oi, Ana. Boa noite. Essa é outra advogada formada na Universidade do Vale do Paraíba, e ela também vai se apresentar e fazer um pouco da introdução sobre o assunto que ela vai abordar. Boa noite, Natália. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Na realidade, é
É uma honra estar aqui com vocês hoje debatendo esse assunto de uma forma aberta, de uma forma atualizada, de uma forma legal, né? Principalmente nesse mês de agosto, que é o mês de conscientização pela não violência doméstica, o mês de agosto em que a Lei Maria da Penha completa 14 anos. Então, eu acho que veio aí para selar toda essa luta e esse enfrentamento contra a violência contra a mulher. Então, eu vou abordar junto com as outras advogadas relacionado ao estupro. Vamos falar também sobre a interrupção da gravidez, vamos falar sobre o que o SUS, como o SUS ampara essa mulher, a estrutura do Estado na proteção dessa mulher e diversas outras coisas que surgirem durante o debate. Muito obrigada, Ana. Agora nós vamos apresentar o médico ginecologista Kevin. Olá a todos. Acho que Boa conseguem me noite, ver, graças a Deus. tudo bem? Tudo ótimo. Como ela falou, meu nome é Kevin Oliveira. Eu sou médico formado pela Unesp. Estou ginecologista ainda não, estou me formando. Sou médico residente em gineco-obstetrícia. Eu vou abordar um pouquinho da parte médica sobre a assistência das mulheres que sofreram violência sexual e falar um pouquinho sobre a interrupção de gestação, mais aspectos médicos, porque aspectos legais tem as meninas que vão fazer isso brilhantemente. Tá? E qualquer pergunta que vir surgindo ao longo da discussão. Muito obrigada, Kevin. Agora nós vamos apresentar a Larissa. Boa noite, Larissa, tudo bem? Estou muito agradecida em poder participar. Tenho certeza que aqui a gente vai ter uma conversa, né, um bate-papo muito esclarecedor. Muito obrigada. Então, vamos para a primeira pergunta. Vou colocar as advogadas aqui para falar. A primeira pergunta é sobre estupro. Eu vou ler, tá? Porque é uma questão complexa. E vamos lá. O estupro, segundo a lei, é considerado um dos crimes mais violentos. Por conta disso, ele é considerado o que a lei chama de crime hediondo. A pena para esse crime se inicia em 6 anos de detenção, podendo chegar a 30 anos. Em termos de lei, o que é estupro e o que não é? Tá. Bom, primeiro, desculpa pelo meu afobamento, já fui falando tudo de uma vez. Mas, bom, retomando de onde eu estava, então, antes da gente falar propriamente, responder, Nath, o que é o estupro, né, pelo Código Penal brasileiro, eu acho que é importante a gente fazer essa retrospectiva histórica e ver como o estupro, o crime de estupro, ele foi sendo tratado dentro da nossa sociedade, tanto no âmbito jurídico como no âmbito cultural mesmo. Como eu vinha falando, quando a gente olha lá em 1830, no Código Criminal, ainda do Brasil Império, e quando a gente olha para o Código de 1980, que foi o primeiro Código Penal do Brasil República, a gente vê duas coisas. Primeiro, que o crime de estupro, o estupro ele era cometido exclusivamente contra mulheres, então só quem poderia ser vítima do crime de estupro eram pessoas do sexo feminino, ao contrário do que acontece hoje, tanto homens quanto mulheres podem ser vítimas de estupro. E também o estupro ele estava inserido na categoria de crimes contra a honra. Então, quando a gente olha esses dois aspectos, fica nítido para a gente que o intuito do Estado, que o Estado estava protegendo, nada mais era do que a honra, do que a imagem dessa mulher na sociedade. Né? O que isso quer dizer? Que uma mulher que fosse estuprada, que uma mulher que fosse violada, ela era uma mulher que não era bem vista na sociedade. Né? Não existia uma preocupação do Estado com a saúde física e psíquica dessa mulher. Existia uma preocupação meramente social, com o status dessa mulher dentro da sociedade. Quando a gente olha para o Código Penal de 1940, que é o código que ainda está vigente, mas que passou, né, obviamente, por várias modificações, a gente vê que, primeiramente, o crime de estupro ele era tratado como um crime contra os costumes. Então, mais uma vez, o Estado olhando aí para o social, para o lado social. O que não é uma conduta boa, uma conduta aceitável? O crime de estupro era tratado como um crime contra os costumes.
Só em 2009, né? Só em 2009, muito recentemente, faz pouco mais de 10 anos, é que o crime de estupro ele se torna, então, um crime contra a dignidade sexual, entendida aí a dignidade sexual como uma extensão da dignidade da pessoa humana. Então, é só a partir daí que o crime de estupro, o Estado passa a olhar e se preocupar com a vítima do ato, a vítima do estupro, né? Até então, a preocupação maior era com o social. E isso reflete muito na forma como a gente ainda vê que o estupro é tratado na sociedade, né? Ainda existe uma carga moral muito forte em cima do crime de estupro. Quando a gente vê, por exemplo, que se pergunta, mas foi estuprada, estava com que roupa? Ela estava onde, né? A gente vê que existe uma carga moral muito grande, principalmente em cima das mulheres. Nesse sentido, né, passando então para como o Código Penal traz o crime de estupro, a gente tem aí algumas modalidades de estupro. No artigo 213 do Código Penal, traz o que a gente chama de estupro simples, que seria o ato de você constranger alguém, e aí pode ser alguém, tanto um homem quanto uma mulher, mediante grave ameaça ou violência a ter a praticar algum ato libidinoso. É importante destacar aqui que muito se confunde, né? Pensa-se que o estupro é só a conjunção carnal ou quando há penetração, né? Mas, na verdade, qualquer toque, qualquer toque em órgão sexual já configura o estupro. No artigo 217A, a gente tem o que é chamado de estupro de vulnerável, que é o caso que a gente tem aí dessa menina de 10 anos. O estupro de vulnerável é quando o estupro ele é praticado contra uma pessoa menor de 14 anos ou contra alguém que não pode se defender por conta de alguma deficiência ou de uma enfermidade. Essa pessoa ela não consegue resistir ao ato da prática sexual, né? E aí, a gente precisa destacar aqui que quando há o estupro de vulnerável, é o que a gente chama dentro do direito, esse crime ele é de presunção absoluta, ele não comporta a prova ao contrário. Então, quando a gente pega, por exemplo, no caso da menina de 10 anos, uma das justificativas para quem acompanhou que o tio tentou dar antes de ser preso foi de que havia consentimento da menina. Isso não se aplica, isso não altera em nada para o direito penal, porque quando o estupro é cometido contra vulnerável, isso não interfere em nada. Teve o ato contra um menor de 14 anos ou contra uma pessoa vulnerável, isso é estupro de vulnerável, está configurado o estupro de vulnerável, pouco importa se houve ou não consentimento. O Código Penal, ele traz ainda a modalidade do estupro coletivo, né, a partir de 2018, essa modalidade, que é quando o estupro ele é cometido por 2 ou mais agentes, e tem também o estupro corretivo, que é com o intuito de controlar o comportamento sexual ou social de alguém. A gente vê muito isso em relações homossexuais, né, infelizmente existe essa conduta. Então, essas são as modalidades de estupro que a gente tem no Código Penal. Tá, só para fazer um adendo agora, complementando a sua pergunta, complementando a primeira pergunta, né? Caso uma pessoa seja vítima do crime de estupro, quais são as primeiras atitudes que devem ser tomadas e quais são os direitos legais dessa pessoa? Tá. A pessoa vítima... Você quer falar? Passo a palavra para a Ana e eu vou colocar o Kevin também para... Na verdade, só para complementar aí a fala da Maria, né, a respeito do estupro, ela já deixou bem claro que não é só a conjunção carnal, que existem as modalidades do ato libidinoso também para ser configurado o estupro. E a gente pode falar abertamente aqui que não é só pênis e vagina que caracteriza estupro, né? O sexo oral, o sexo anal, a masturbação, tudo isso caracteriza o estupro. Então, a gente, para ser um pouco mais simplista, a gente pode até dizer, a partir do não, qualquer atividade com conotação sexual, ela pode ser caracterizada estupro, né? A moça na festa que estava
conversando com um rapaz, e aí depois ela não quis mais. E o rapaz olha e fala, não, mas se você veio até aqui, você não vai continuar? Tudo que ele fizer a partir desse não pode ser considerado estupro, né? E nessa parte histórica que a Maria colocou, ela fala que antes era um crime contra o costume e que a honra da mulher era defendida. Na verdade, eu até ouso dizer que não era a honra da mulher que era defendida, e sim a honra do seu companheiro, a honra do seu marido, a honra do seu sei lá, namorado, noivo, que seja na época. Exatamente. Eu coloco isso sem pestanejar essa questão de que a honra do homem ela era defendida. Por isso também existiam crimes de honra e aquela situação de fazer justiça com as próprias mãos para lavar a honra. Isso não era uma preocupação com a mulher. A mulher, muitas vezes, ela era estuprada pelo próprio marido, porque ela sempre teria que estar à disposição ali do marido naquela época, se tivesse de resguardo, se não tivesse cansada, doente, ela tinha que estar à disposição para quando o marido chegasse da rua, do bar, do trabalho, teria que sempre servi-lo com o sexo. E isso era considerado aí uma questão de obrigação feminina. Era uma obrigação da mulher servir o seu marido sexualmente. E não muito longe, a mulher no Código Civil ela era considerada um objeto acessório do homem. Ela sequer tinha personalidade jurídica, né? Ela era considerada um braço do homem, ela era um membro do homem. Ou ela era propriedade do pai, ou depois que casava, propriedade do marido. Então, assim, culturalmente, em relação a costume, em relação à lei, houve essa evolução, muito longe de chegar onde a gente quer, muito longe de chegar onde nós desejamos, né? Mas aí abrindo horizontes, abrindo a visão da sociedade, abrindo a interpretação da lei, atualizando a legislação, a norma imposta a nós, e eram essas considerações que eu queria fazer para complementar a fala da Maria na primeira pergunta. Kevin, agora eu vou puxar um pouco para você, e ao longo da sua faculdade de medicina, eu queria que você contasse, porque você tem contato com a saúde, né? Você é um médico, como que o SUS presta assistência às vítimas de estupro, violência sexual no geral? Então, é assim, as meninas falaram muito bem sobre o ato de violência, ato tão vil de violência sexual, tá? Como médico geral e informação para médico ginecologista, existe uma ligação direta com essas vítimas, porque a gente presta assistência direto às mesmas. Nessa parte de assistencialismo do SUS, eu reitero dizer que existe, inclusive, leis que promovem essa assistência obrigatória, de certa forma, né? Não obrigatória porque estudamos para promover essa assistência para essas mulheres. O SUS, de certa forma, todos os hospitais que estão envolvidos no Sistema Único de Saúde, eles têm, se tiver uma maternidade, eles têm que ter um protocolo formado de assistência a essas mulheres vítimas de violência sexual. É uma obrigatoriedade do sistema de saúde. A maternidade, que se diz maternidade, tem que ter em seu staff de profissionais uma equipe multiprofissional formada por N tipos de profissionais. Tem que ter um psicólogo para promover a assistência de saúde dessa mulher, um médico ginecologista ou obstetra, um médico infectologista, porque nós vemos a violência sexual ligada simplesmente ao ato reprodutivo, né? Mas existem outros 1000 poréns ligados a esse mesmo ato. É uma mulher que vai estar sujeita a contrair infecções sexualmente transmissíveis, HIV, hepatites, gonorreia, entre outros. É uma mulher que vai ter a sua saúde mental debilitada, precisa de um segmento a longo prazo, por assim dizer. A parte de violência sexual promovida entre sexo masculino com outro sexo masculino, entre outras situações, eu não compreendo muito bem, porque não lido com isso no dia a dia. Mas acredito que tem os mesmos
os mesmos nuances, mas nesse aspecto específico da violência sexual contra mulheres, precisa ter um pouquinho mais de aprofundamento, porque é uma mulher que vai necessitar de um apoio emocional muito grande, um acolhimento, uma integralidade no sistema inteiro, para promover assistencialismo direto a essa mulher. Existe, inclusive, uma lei, eu acho que não é o momento agora, mas as meninas vão falar, a lei do minuto seguinte, que foi promovida em 2013, que estabelece que é obrigatoriedade o sistema de saúde prestar assistência a essas mulheres. Ela está presente no Código Penal, ela está em vigor desde 2013, tem muitos serviços que ainda não oferecem tal, mas no nosso serviço aqui em Botucatu, na Unesp, a gente tem orgulho de ter uma equipe multiprofissional pronta a qualquer eventualidade. Como é um hospital de nível terciário, a gente recebe casos de todo lado da região e tem muita coisa acontecendo. Kevin, eu vou aproveitar o seu gancho e vou chamar as advogadas, tudo bem? Como o Kevin citou, existe a lei do minuto seguinte, mas a lei do minuto seguinte, ela é desconhecida por grande parte da população, tanto que a lei de fato não tem esse nome, mas foi feita uma campanha para ser chamada desse jeito, e eu gostaria que vocês explicassem o que é a lei do minuto seguinte, como que ela funciona e qual que é o direito da vítima de violência sexual, que essa lei ampara, né, essa pessoa. Doutora Larissa, quer começar? Posso falar. Então, essa é uma lei que ela garante atendimento completo, gratuito e imediato à vítima de estupro em hospitais e postos de saúde, né? O sistema de saúde em geral. E ela frisa que não é necessário ir na delegacia ou registrar boletim de ocorrência para ter direito a esse atendimento. Muitos profissionais da saúde realmente desconhecem que não é necessário nenhum tipo de procedimento prévio. E que a interrupção da gestação decorrente de estupro, ela depende apenas da externalização da vítima, da autorização da vítima, né? E não de decisão judicial ou de boletim de ocorrência ou qualquer outro procedimento, a não ser esse, e a avaliação por uma equipe multidisciplinar do próprio sistema de saúde. Certo. Pode falar, Ana, pode falar. Então, para completar aí o que a doutora Larissa falou, tudo depende da política pública que é aplicada no município, né? A política pública nacional, ela existe, a estadual, ela existe, mas cada município aí vai conduzir de uma forma diferente da outra. A lei existe, ela é direito de todos, ela deve ser aplicada. Mas a realidade é que ela só é aplicada quando o agente de saúde ele é capacitado para isso, né? Ele tem conhecimento da existência da lei, ele tem conhecimento do acolhimento dessa vítima para que ela não seja revitimizada, né? Ela já sofreu bastante durante aquela violência sexual que ela sofreu. Quando ela chega ao hospital, às vezes que ela chega ao hospital, porque muitas vezes a mulher esconde a situação de estupro, principalmente se for uma criança, né? Tem a questão da sociedade, que a pessoa tem vergonha, que a pessoa não tem informação, que ela não tem apoio familiar para chegar até o socorro, buscar esse socorro, né? Então, a porta de entrada aí seria o pronto atendimento, e onde ela teria esse primeiro acesso à lei do minuto seguinte, né? Até mesmo porque o próprio nome da lei já diz, é a lei do minuto seguinte, então ela tem que ser aplicada o mais rápido possível para evitar qualquer situação para essa mulher. Ela pode ser beneficiada com a pílula do dia seguinte, ela pode ser beneficiada com o coquetel para evitar drogas, para evitar doenças sexualmente transmissíveis, ela vai passar por infectologista, ela vai passar por avaliação ginecológica, ela vai passar pela equipe de psicólogos, mas cada cidade tem a sua estrutura, né?
Municípios pequenos, às vezes, não têm toda essa estrutura, mas todos têm a estrutura básica. E a estrutura básica é o suficiente para que, tecnicamente, a lei do minuto seguinte ela seja aplicada. Maria Vitória, você gostaria de fazer algum adendo? Não, e é só colocar que essa questão a palavra da mulher... Não estão ouvindo? Não, agora... cortou. Pode recomeçar, por favor? Claro. Eu acho que a lei do minuto seguinte, ela toca num ponto muito sensível para nós mulheres, que é fazer a palavra da mulher valer, né? Que quando uma vítima de violência sexual vai até o posto de saúde se socorrer de uma lei, né, de proteção que existe, que está previsto em lei, que deveria ser política pública, e ela ouve de um profissional que ela precisa registrar boletim de ocorrência, é como se a palavra da mulher não tivesse valor. E eu acho que quando a gente fala de crimes sexuais, de violência doméstica, de direitos da mulher, uma das nossas maiores lutas é para que a palavra da mulher por si só valha, né? Que ela tenha um peso, que ela seja levada a sério, né? Porque nós já fomos durante muito tempo tidas como histéricas, tidas como loucas, e a gente quer ser ouvida, porque nenhuma mulher, quando chega a um posto de saúde para falar de uma situação grave, chega a se expor, ela quer ser rechaçada, ou ela quer que ser tida como louca, ela quer receber acolhimento, né, como o Dr. Kevin acabou de falar, ela quer ser acolhida. E eu acho que uma coisa que a gente tem que aprender, e isso é com educação, lógico, é a separar o que é caso de polícia do que é caso de saúde, né? Quando uma mulher violentada, ela vai até a saúde, ela está procurando acolhimento. E quando eu submeto a necessidade dessa proteção a um boletim de ocorrência, eu estou falando que essa mulher, primeiro, ela precisa procurar a polícia para depois receber acolhimento, receber saúde. Não, é o contrário. É o contrário. Primeiro, ela precisa receber proteção. Primeiro, ela precisa ter o direito dela à saúde garantido. E depois, se ela quiser, ela aciona a polícia. Dr. Kevin, vou aproveitar o gancho dessa pergunta também, e para você complementar, como os profissionais de saúde, eles devem se posicionar quando, no caso de uma violência sexual, acaba ocasionando numa gestação, e como o profissional de saúde deve se posicionar quando a interrupção da gravidez ocasionada por estupro. Tudo bem. Só puxando o gancho das demais participantes que estão falando bem demais, uma coisa muito interessante de se falar é que a paciente, a mulher vítima de violência sexual, ela é uma paciente que vai chegar no serviço, se não existir um treinamento correto, um direcionamento para essa paciente, ela vai se sentir discriminada, porque existe um preconceito nos indivíduos que atendem, inclusive, nem todo mundo, como disse a doutora Ana, nem todo mundo tem esse treinamento específico para lidar com esse tipo de paciente, e ela chega no ambiente já sendo discriminada, com aquele argumento de a culpa é sua, que você estava usando, você fez por provocar, por isso isso é uma coisa muito comum no serviço, só para reiterar e falar sobre esse assunto. Na parte de interrupção gestacional, a gente precisa começar do início, que é assim, muitas das vezes as mulheres vítimas de violência sexual, elas por vergonha, por se sentir discriminadas e pelo preconceito vivenciado por elas mesmas quando procuram auxílio médico, elas deixam de procurar o mesmo cedo. E alguns métodos por exemplo, o uso de pílula do dia seguinte, muito famosa, que a gente utiliza para prevenção da gestação, em primeiro momento, logo após a violência sexual, que teve penetração, ejaculação vaginal, às vezes não é procurado no momento certo e a gente não consegue utilizar esse método. Quando a paciente chega até nós, já está com uma gestação mais avançada e impede que seja utilizado esses métodos primários. Então, na parte de recepção dos profissionais,
existe, como eu volto a falar, uma equipe formada, porque nem todo profissional de saúde, apesar de especialidade, tem os mesmos valores éticos ou morais do que necessita ter para esse tipo de caso. Apesar de nós todos fazermos um juramento de sigilo, de manter a ética profissional e manter a opinião e a liberdade do paciente em primeiro momento, acima de tudo, muitos de nós utilizam seus argumentos e suas vivências no caso da paciente. Então, muitas das vezes, essas pacientes são discriminadas pelos próprios médicos ou pelos próprios assistencialistas que elas procuram, tá? Mas, a princípio, é assim. Qualquer mulher, independente do relato, se ela relatar que foi vítima de violência sexual e está portando de uma gravidez indesejada, a gente abre um protocolo de violência sexual, um VVS. Essa paciente vai ser aconselhada, a gente vai entender o que aconteceu, tá? Nunca vai ser julgada em nenhum momento. Ela vai ter um atendimento com o psicólogo para saber exatamente como que foi. A gente, como ginecologista, a gente vai fazer o diagnóstico da gestação e da gestacional para poder, posteriormente, avaliar como vai ser a condução do caso, tá? Imagina você chega uma paciente com 8 semanas de gestação. O crime de violência sexual é tão vil que aquela gestação promovida pelo ato, todo dia que passa, leva um sofrimento mental agudo, mais intenso todo dia que passa. Então, se a mulher tem o desejo de interromper a gestação por conta de violência sexual, está em Código Penal, está em lei, essa mulher é amparada pela lei para ter a sua escolha realizada no serviço de qualidade, onde tem assistência para pré-interrupção e pós-interrupção, porque é uma mulher que vai ser necessária a seguir. Existem métodos, nós temos uma concepção de que a interrupção da gestação é uma coisa asquerosa, que a gente corta o que está lá dentro, corta o concepto, mas tudo é feito para garantir a qualidade de vida dessa paciente. É um procedimento que é feito indolor, é um procedimento que é feito com o consentimento da paciente, apesar dela ter esse desejo, a gente explica o que vai ser, e todo esse procedimento, se vai ser utilizado misoprostol, se vai ser feito por cesárea, tem N situações que podem ocorrer, depende do caso, tá? Um exemplo do caso desta menina, tem muitas informações circulando na internet, a gente não consegue definir exatamente o que aconteceu, mas se ela chegasse a um serviço onde, com, sei lá, umas 8 semanas, diga, pode dizer. Só para você... Né? Só para a gente aproveitar o seu gancho, já que você falou do caso da criança, e está falando sobre a interrupção da gravidez. No caso da criança de 10 anos que foi estuprada pelo tio, o Hospital do Espírito Santo, ele disse que ele não tinha, abre aspas, os médicos do hospital em que ela foi atendida afirmaram que não tinham capacidade técnica para realizar o procedimento. E você fala que os hospitais têm uma equipe, né, para esse tipo de procedimento ser feito. Isso. Geralmente, hospitais terciários, eles têm, porque, veja você, a interrupção da gestação, quando existe uma gestação, é o mesmo processo quando, por exemplo, existe um diagnóstico de um aborto inevitável que está acontecendo. Por exemplo, não existe um conceito dentro, a mulher aborta, a mesma equipe que realiza esse procedimento tem capacidade de realizar uma interrupção de gestação, porque o princípio de técnica é muito semelhante. Não precisa de uma assistência grandiosa, mas quanto mais tempo dura a gestação da paciente, mais difícil se torna a interrupção. Porque esta criança, no caso, volto a falar do caso, que é uma coisa que me deixou de profundo sofrimento, essa criança foi postergado demais. Se tivesse sido realizado de acordo com o protocolo, mantido o sigilo, entre outros, eu não sei que a gente nem estaria discutindo isso hoje, talvez. Mas
o método que a gente utiliza de técnica para uma mulher que vem sangrando por conta de um aborto inevitável, de uma gestação desejada, é muito semelhante a uma interrupção de gestação antes das 12 semanas. Muito semelhante. E uma equipe formada por médicos obstetras formados, ou médicos obstetras capacitados, tem inúmeros profissionais que têm seu código de ética, seus princípios morais. Mas na mesma equipe, alguém tem que realizar. Se eu não posso fazer, alguém vai fazer. Mas tem que ser prestado assistência a essa vítima. Agora eu vou fazer uma pergunta mais voltada às advogadas. Voltar a Larissa aqui, fazer uma pergunta mais voltada para as advogadas. Porque a live, no geral, né, é para a gente falar sobre saúde pública, mas também dos direitos das mulheres. E é muito importante a gente ressaltar isso também, que é um ponto que eu até tinha me deixado um pouco de lado, por causa do que eu acabei me acostumando com isso. A gente está em pandemia, querendo ou não, né? Mas faz tanto tempo que eu estou dentro de casa que eu já tinha até esquecido desse pequeno detalhe. Por conta da pandemia, muitas mulheres estão convivendo diariamente com seus agressores. Então, os números de violência doméstica cresceram drasticamente nesse período. Então, quando uma pessoa chega ao SUS num estado de agressão, principalmente física, né, que é mais aparente, mas psicológica, quais são os protocolos? Vocês sabem dizer? E também que é importante frisar que nem todos sabem agir e muitas mulheres têm medo, né, de denunciar, até porque eu me permito dizer que a justiça falha um pouco na proteção das mulheres e claramente algumas mulheres também não sabem como proceder, às vezes, como denunciar uma agressão. Quais são as dicas, conselhos, informações que vocês podem passar para as mulheres para elas fazerem uma denúncia que funcione de alguma maneira, que proteja elas de alguma maneira? Larissa? Maria? Posso falar, se quiserem, um pouco. Aqui no estado de São Paulo, é possível registrar a ocorrência online. Qualquer violência doméstica é possível de ser registrada online, inclusive fazer o pedido da medida protetiva de urgência, tá? Mas existem outras formas da mulher denunciar, que não sejam apenas a entrada pela delegacia. É possível que você vá ao CREAS ou ao CRAS também. Além disso, o próprio hospital, se houver alguma lesão, ou então houver necessidade de atendimento médico, também é importante. Além disso, se a mulher não tiver condições, ela pode procurar a própria Defensoria Pública, que está realizando também atendimento remoto pelo WhatsApp. Também existem os canais do 180. Se for uma urgência, é possível acionar o 190, que é a Polícia Militar, né? Aqui em São José também é possível acionar o 153, que é a Guarda Civil Municipal. Ana, você gostaria de complementar alguma coisa? Eu vi que você tinha levantado a mão também. Gostaria. Que hoje à tarde eu, a Larissa e a Maria conversamos bastante sobre esse assunto, né? E mais uma vez a gente cai na situação da política pública de cada município, cada fluxograma de cada município tem a sua porta de entrada eleita aí para as questões de violência doméstica. Mas na pergunta que você fez, Natália, a gente passaria aqui umas 10 horas só debatendo cada conteúdo que foi perguntado, né? É uma pergunta, vamos dizer, curta, mas rica em conteúdo. Então, a gente poderia aí dizer muita coisa. A gente tem que partir do pressuposto de que nem todas as mulheres sabem quais são os tipos de violência, né? A sociedade, no geral, ela entende que a violência doméstica ela é a violência física. É aquela que deixa marca, né? É a agressão física, a lesão corporal,
E não é só isso que a gente tem como violência doméstica, e não é só isso que está estabelecido na Lei Maria da Penha, né? Nós temos a violência física, nós temos a violência moral, nós temos a violência sexual, nós temos a violência patrimonial e nós temos a violência sexual, que é a que está em maior discussão aqui hoje. Não só na questão do estupro, mas em todos os outros atos de violência doméstica, a palavra da vítima ela tem extremo valor no depoimento e no registro da ocorrência. Por quê? Porque é um crime no âmbito doméstico, no âmbito familiar. Geralmente não há testemunha naquele local. É a vítima e o seu agressor. Quando mais são os filhos, né? Além dos profissionais que são desinformados e, às vezes, muitas vezes não são capacitados pelo município, a gente tem a questão da sociedade não ter esse conhecimento para cobrar. Por isso que é importante repisar, reforçar essa informação diariamente, né, com relação aos tipos de violência doméstica. E aí também já voltei ali na questão da fala da vítima, da fala da Maria sobre a importância da fala da vítima, né? As portas de entrada são diversas. Ela pode acontecer diretamente na delegacia, quando a mulher ou faz o boletim de ocorrência online, como a Larissa falou, ou vai pessoalmente até a delegacia para registrar essa ocorrência. Só fazendo um adendo aí a questão exposta pela Larissa, os crimes de violência doméstica com vestígios e os crimes de violência sexual não são feitos pela internet. Tem que ser feito diretamente na delegacia da mulher ou na delegacia mais próxima, em caso de municípios menores que não comportam uma delegacia da mulher, porque são exigidos aí o laudo do IML, o exame de corpo e delito. Então, por isso que esses crimes têm que ser feita a ocorrência pessoalmente. Já estou acabando, só mais um pedacinho, Natália. Quando a pessoa chega no pronto atendimento, existe a notificação compulsória, né? Então, quando ela chega lá com a queixa de um crime de estupro ou uma queixa de um crime de agressão física, tem a notificação compulsória. Os médicos, o pronto atendimento, todos os servidores, eles têm o dever de comunicar à polícia. E o boletim de ocorrência ele pode ser lavrado dentro do próprio hospital, chamando a polícia até o local para fazer o registro dessa ocorrência. Acabei. Maria Vitória, você pode completar agora, por favor. Então, eu queria bater mais uma vez, talvez eu esteja sendo repetitiva, mas eu acho muito importante, principalmente, assim, a gente precisa ter conhecimento disso, e os profissionais da saúde precisam ter conhecimento disso, de que a saúde ela não pode estar submetida à segurança pública. A saúde ela tem que ser a mulher vítima de violência, qualquer pessoa, ela precisa ser livre, ela precisa poder procurar pela saúde, né, sem ter o medo de que aquilo vai chegar na delegacia ou de que a qualquer momento um policial vai bater na porta dela. Quando a gente fala de crimes sexuais, quando a gente fala de violência sexual, a gente está falando de algo muito grave. A gente está falando de algo que causa lesões não só físicas, mas principalmente psicológicas. E quando você submete uma mulher já violentada à necessidade de ela ter que registrar um boletim de ocorrência, e para quem aqui nunca teve uma delegacia, nós, né, que somos advogados que temos experiência em delegacia, até a delegacia da mulher, que deveria ser um ambiente mais tranquilo, não é um ambiente hostil, é um ambiente violento também. Então, assim, não tem cabimento eu submeter essa mulher a ter que ir até uma delegacia. Então, assim, eu acho que os profissionais da saúde, eles têm que ser capacitados, e nós temos, né, nós que lutamos pelo sistema público de saúde, os profissionais que nele atuam, nós precisamos lutar para que esses profissionais, eles estejam capacitados para acolher, de fato, essas pessoas. Porque a saúde tem que vir em primeiro lugar. Né? Eu trabalho como advogada nos CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e todos os dias chegam notificações, nós ficamos sabendo das violências, principalmente por conta das notificações da UBS, e quando essas notificações vêm, as assistentes sociais entram em contato para a gente fazer primeiro, isso eu estou falando aqui de São José, tá? Para que a gente faça primeiro um serviço de acolhimento, a gente faz um serviço de escuta, nós escutamos, nós conhecemos a vida dessa mulher, para aí então nós sugerirmos para ela
você quer fazer um boletim de ocorrência, você quer dar continuidade no processo penal, porque, assim, primeiro, a gente tem que ter isso claro, primeiro vem o trabalho de cuidado, de acolhimento, tá? Assim, uma vítima, a gente pode olhar muito para o crime sexual, né, para as violências e querer revanche, e querer vingança, mas quando você pega uma vítima verdadeira, quem lida com as vítimas no dia a dia, sabe que o que a vítima mais quer antes de uma vingança, antes de uma revanche, ela quer ser acolhida, ela quer se tratar, ela quer receber carinho, ela quer receber proteção. Exatamente. Quer fazer alguma observação antes da gente fechar essa pergunta? Claro, é só um adendo. Muitas pessoas, elas questionam, elas falam, mas a vítima vai até a maternidade, onde for, vai alegar que foi violentada e vai ser realizada a interrupção da gestação. Pode ser que ela está mentindo, mas pense você que está escutando a gente do outro lado, que mulher iria se expor a esse nível de referir que foi violentada para realizar uma interrupção de gestação. No Brasil, são os números. Em 2005 foi realizado um estudo da magnitude dos abortos, da interrupção de gestação. Em 2005, foi visto que de 75 milhões a 1 milhão de interrupções de gestações ocorreram nesse período, de lá para cá, e mais de 2%, 2,5% em 100 mulheres tiveram alguma complicação relacionada à interrupção da gestação fora do ambiente hospitalar. Os números são alarmantes. 11,3% de causa de morte de mulheres, morte materna, está relacionada à interrupção da gestação não realizada por profissionais de saúde. Tá? É uma questão muito difícil de se bater, é um ato louvável que está acontecendo no momento. O Salve SUS, uma página maravilhosa por promover tal debate assim, tão abertamente. Parabenizo a todos. Por hora é só isso que eu queria dizer, mas então de parabéns pela organização, entre outros. Muito obrigada. Antes da gente continuar, vocês estão me ouvindo, gente? Só para eu ter certeza que vocês estão me ouvindo. Antes da gente continuar, quem está assistindo a gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão deixando nos comentários que no final da live os convidados vão responder. Agora, eu vou abrir uma discussão que eu quero que as advogadas e o médico participem, que é sobre um projeto que ia entrar em pauta na Comissão de Constituição e Justiça, que é o mais conhecido como CCJ, do Rio Grande do Norte. É um projeto bem polêmico e eu fiquei um pouco chocada, confesso, quando eu li a matéria, e agora eu vou ler a pergunta na íntegra. Um projeto de lei que iria entrar em pauta nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Rio Grande do Norte sugere que as mulheres vítimas de violência sexual sejam sujeitas a, abre aspas, demonstração de técnicas de abortamento com explicações sobre os atos de destruição, fatiamento e sucção do feto, bem como a reação do feto a tais medidas. E também, uma das coisas era mostrar foto do feto para as mulheres vítimas de violência sexual que optaram por interromper a gravidez. Esse trecho do projeto que foi citado, o que eu gostaria de saber de vocês, ele ignora diversas das determinações do protocolo de atendimento à mulher vítima de violência sexual. Só que esse projeto de lei ele pode ser considerado violação da liberdade, tortura psicológica, violência obstetrícia ou tudo isso junto. Quem começa? Na verdade, para mim, esse projeto de lei, ele viola tudo de uma vez só. Tudo, sim. Eu não posso nem dizer o que eu acho dele aqui agora, porque o horário não permite. Eu acho que quem fez esse projeto de lei é totalmente distanciado da realidade
não tem contato nenhum com o que acontece de verdade no país. Além disso ser tortura, disso ser... É esdrúxulo, chega a ser esdrúxulo, assim, parece piada. E eu acho que é total falta de respeito quando a gente está tratando de um tema sério. A gente tenta tratar o tema do aborto de uma forma séria, a gente está trazendo o debate para a questão da saúde pública, porque é uma questão de saúde pública. A partir do momento em que as mulheres, como o Dr. Kevin trouxe, elas estão morrendo por conta do aborto, isso deixa de ser uma questão religiosa, isso passa a ser uma questão de políticas públicas, de Estado, né? E aí você querer responder violência com violência, porque o que esse projeto de lei faz é uma violência, é absurdo, é completamente absurdo, assim. E é um desserviço, na verdade, porque um projeto desse, ele não traz nada de, assim, de construtivo, né? Ele não acrescenta nada ao debate. Eu acho que esse projeto de lei ele não levou em conta, sobretudo, quando você vai atrás de dados, você vê que no Brasil só não se realiza interrupção da gestação aquelas mulheres que não têm condições financeiras, porque a realidade é que a gente sabe que existem clínicas clandestinas, o que traz uma realidade muito agravada às mulheres, porque falta o controle de políticas públicas nessa clínica. Eu falo com propriedade de quem já trabalhou no júri, na promotoria junto ao júri, e investigou essas clínicas. Então, geralmente, existem clínicas que não têm qualquer condição de higiene para realizar a interrupção da gestação. Então, eu acho que realmente tem que ser como a Maria Vitória fala, é uma questão de saúde pública, né? É um tema que deve ser enfrentado com seriedade e não com debate que não seja técnico. É um tema que tem que ser enfrentado com estudo, pesquisa e não com opinião. Exatamente. Na realidade... Na parte médica, eu acho asqueroso, um termo agradável, não tão agradável, mas você vai promover um sofrimento de uma mulher que já está em sofrimento, você vai... É um desserviço total, eu não sei por quem foi criada essa lei ou essa proposta de lei, geralmente é por algum homem que desconhece N situações técnicas e questões médicas, técnicas de direito, alguma coisa do gênero. É ridículo fazer isso. A mulher já se sente violentada, já se sente invadida, e você vai realizar um ato que vai promover mais sofrimento na vítima, uma coisa incrível até sendo promovido. Só uma coisa interessante, esses argumentos, esses debates sobre interrupção de gestação, violência sexual, isso devia ser discutido de uma forma, eu me retiro, por mulheres apenas, porque nós, homens, não temos direito algum de ter uma opinião formada, a gente expõe nossas opiniões, mas devia ser discutido apenas por mulheres, e as mulheres deviam definir as regras de todo esse assunto, porque quem sofre são as mulheres, é uma mentira, a gestação foi do casal, é uma mentira, quem sofre é a mulher, quem passa com o concepto na barriga durante tempos e tempos é a mulher. Quem vai sentir a dor do parto é a mulher. Eu digo isso para as pacientes que eu faço assistência, não só de gestação, qualquer, que a gestação é sua. Teve a participação, mas é você que toma as decisões, é você que toma isso. Então, as mulheres deviam tomar as decisões de seu próprio corpo. Eu inclusive, não sei se eu falei isso, mas nunca devemos julgar, menosprezar ou denegrir a vítima. Nunca. Ana, gostaria de fazer uma observação? Não só uma observação, vou falar bastante, como sempre. Na realidade, a gente tem que partir do começo, né? Nós não estamos falando em momento nenhum aqui que o aborto ele é uma questão legal, né? Ele continua sendo crime, ele não foi descriminalizado pelo Código Penal.
O que acontece dentro do Código Penal é uma questão autorizativa para determinados casos que estão previstos em lei. Ou seja, o caso dessa criança de 10 anos, ele se enquadra nessa questão autorizativa pelo Código Penal. Como a gente estava falando em números, né, são 66 mil estupros por ano, são 180 por dia, são 54% dos estuprados são crianças, são 4 estupros de meninas por hora. Então, isso daí é da fonte que é do FBSP, Violência em Números de 2019, do ano passado. Então, a gente está falando de 4 crianças estupradas por hora. É óbvio que a gente vai olhar para isso com a questão de estar fazendo mal para essa criança, corre risco essa criança, né? Ela vai manter essa gestação como ela está preparada para gestar, ela tem a vida dela colocada em risco, é esse o questionamento. Além de ter o sofrimento de ter sido estuprada, manter essa gestação é revitimizá-la, é mantê-la no sofrimento. Não é questão religiosa, porque o direito ele é laico. O direito ele não tem religião. O direito ele é técnico. Ou é ou não é. Né? O resto é opinião. E no direito a gente não discute opinião. Né? No direito a gente coloca ali a questão técnica. E é por isso que algumas pessoas até houve essa polêmica se era possível ou não essa criança ser submetida a uma situação de interrupção de gravidez. Só para se ter uma ideia, para essa criança conseguir sair dessa situação, ela levou 4 anos, porque ela é estuprada desde os 6. Essa gravidade, ela culminou numa gestação. Essa violência, essa menina vai levar para a vida inteira. Tanto é que ela está escondida, mudou de estado e foi oferecida proteção à vítima a ela. O que é isso? Ela mudar de personalidade jurídica, emitir novos documentos, emitir nova identidade, ter um novo nome. Por quê? Porque a partir disso, essa menina não pode ser nem mais ela, porque ela com 10 anos está sendo julgada, sendo que ela é a vítima da situação. Né? O crime que a gente está tratando aqui é o estupro. Não tem outro crime a ser tratado. Né? Então, essa questão eu acho que é muito importante. Agora, esse projeto vem para frisar isso. Uma mulher estuprada ela é obrigada a assistir um vídeo. A pergunta que eu faço é: qual o objetivo desse projeto de lei? Pelo que me parece, é convencer a mulher a não querer abortar. É o único objetivo que se presta. Porque informar para a mulher o que vai acontecer com ela, ela já sabe. Dor pior do que ela já sentiu após ser estuprada, ela não vai sentir. Então, eu acho que esse projeto de lei, além das outras questões que os outros colegas colocaram, de ser inacreditável, de ser bizarro, eu acho que ele não tem fundamento e ele não tem motivo para existir. Por que você vai querer mostrar para uma mulher um vídeo de uma interrupção de gravidez? Só me parece que é uma questão social esse projeto de lei. Não instrui a mulher em nada, não agrega em nada na situação dela, porque não a acolhe, pelo contrário, a tortura. Não ameniza a dor dela, pelo contrário, a revitimiza. Não a afaga de nenhuma maneira, porque é mais uma agressão a essa mulher, então esse projeto ele não tem finalidade. Essa é a minha opinião técnica. Obrigada, Ana. Agora, Maria Vitória. Não, só para fazer um adendo, Ana, assim, eu entendo, né, para quem está aí assistindo, quando a gente fala que o Estado é laico, que o direito, ele é desvinculado da religião, né, o Estado é desvinculado da religião, de fato, deveria ser assim. Mas a gente sabe que, no fundo, não é, porque, igual diz tem uma antropóloga, eu esqueci o nome agora, Débora Diniz, que é uma pesquisadora, é uma antropóloga, professora da UNB, ela diz que a gente ainda tem uma frágil laicização do Estado. Então, quer dizer que o cunho religioso, o nosso Congresso ainda tem uma
um, um cunho religioso muito forte. Quando a gente toca na questão do aborto, quando a gente olha para o caso da menina estuprada de 10 anos, que os religiosos foram na porta do hospital gritar assassina, a gente vê que o debate religioso ele ainda é muito persistente no país. Inclusive, a gente sabe que muitas mulheres, às vezes religiosas, fazem o aborto e depois carregam com elas um peso gigantesco, né? O peso dessa moral cristã, dessa moral religiosa. E aqui eu não estou querendo discutir religião de ninguém, não estou criticando a religião de ninguém, mas eu acho que a gente precisa tratar da questão, como eu já falei, e estou sendo repetitiva, mas para enfatizar que as mulheres estão morrendo, que os abortos estão acontecendo de forma insegura e que nós precisamos tratar isso como uma questão de saúde pública. Desvincular essa questão de uma questão religiosa e olhar para a nossa realidade, porque na nossa realidade as mulheres são negligenciadas. O Brasil, inclusive, é o país com mais morte, agora durante o Covid, de mulheres gestantes, o que só mostra que durante uma pandemia, os direitos das mulheres eles são ainda mais em outros países do mundo. Quer dizer, em questão de direitos reprodutivos, direitos das mulheres, o Brasil ainda é muito atrasado. Nosso debate ainda é muito atrasado. E então eu só queria trazer isso, queria enfatizar mais uma vez e colocar aqui, eu não sei se ficou claro, que as hipóteses do aborto legal, que é o aborto permitido em lei, e aí acho que é importante a gente falar que quando o aborto ele tem que ser feito independentemente de autorização judicial, né? Que muito se colocou que o judiciário autorizou a menina de 10 anos a fazer um aborto, não, ele só falou o que estava na lei. No caso dela tem algumas peculiaridades, porque era uma menina que estava em abrigamento institucional, era uma menina menor de idade, precisava de autorização dos responsáveis, mas o aborto legal ele é permitido no caso de estupro, quando a vida da mulher está em risco, ou no caso que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no caso de feto anencefalo, tá? Então, nesses casos, o aborto, os hospitais, recomenda-se que se procure um hospital de referência, que são alguns hospitais espalhados pelo Brasil, que realizam o procedimento, né, seguem todo o protocolo. Nesses hospitais, basta a mulher chegar e afirmar que foi vítima de estupro, ou se for uma menor de idade, com autorização do responsável, para que ela realize o procedimento forma legal e segura. Só para deixar claro para a Maria. Só deixar claro para a Maria. Oi? Você queria falar alguma coisa? Não, só para deixar. Quero, para a Maria. Maria, não estou discordando de você. Na realidade, eu sei que a gente enfrenta um questionamento enorme religioso. É justamente para esses que questionam, né? Eu deixei claro que o direito ele é laico, ele não puxa para nenhuma religião, né? Eu sei que as mulheres sofrem, às vezes até por isso deixam de denunciar por questões religiosas, questões sociais. Às vezes por isso se mantém na questão de violência também, por questões religiosas. Sei também que o nosso Congresso tem uma grande influência religiosa, afinal de contas tem uma bancada, né, religiosa no Congresso. E assim, é só para as pessoas conseguirem olhar com outros olhos. A gente pode ter a nossa religião, sim, a gente pode ter o nosso valor religioso, o nosso valor moral, mas a gente não discute a vida do outro, né? Ali todo mundo que foi discutir na porta do hospital estava discutindo a vida do outro, sendo que a vida do outro estava completamente amparada pela lei, pela família, né? E até por uma decisão judicial aí que saiu ali no meio da história toda. A avó autorizou, né, e tudo mais. Só para o pessoal mesmo começar a pensar que a vida do outro não está na ponta do meu lápis para eu desenhar a história dessa pessoa e decidir por ela. Né? A gente tem que ter o respeito, tem que ter o acolhimento, cada um cresceu de um jeito, foi criado de um jeito, cada um tem seus valores, sua religião, e é por isso a lei tem que ser a mesma para todos, né? É tão lindo, né? Por isso que o Brasil é gostoso de se viver. Mas a lei é para todos, e a lei é laica, então aplica e ponto. Não com a letra fria, né, da lei. Aplica-se ao caso concreto, olhando ali não para um papel, não para uma estatística, mas para uma pessoa.
que deve ser acolhida primeiramente pela equipe da saúde, depois ser orientada pela equipe jurídica, ser amparada pelo judiciário, e depois ter essa questão de o acompanhamento aí estadual, fornecendo o acompanhamento psicológico, a proteção à vítima e tudo mais. Larissa, eu queria saber o que você acha também. A Maria Vitória falou bastante, a Ana falou bastante também, mas eu gostaria de saber da sua opinião agora. Não fala, né, Maria? Da minha opinião sobre esse projeto de lei? Sobre o projeto de lei, sobre o que as meninas falaram, se você tem alguma coisa para acrescentar. Sim. Então, falando um pouco sobre, complementando, eu queria fazer a indicação de um site que ele mapeia os hospitais que estão realizando a interrupção da gestação. Chama Mapa Aborto Legal. Ele é bem atualizado e fácil de ver. Eu acho que isso talvez seja uma dica interessante para as mulheres, que, como bem disse a Ana, a gente, às vezes, a rede de acolhimento à mulher não está bem estruturada na cidade. Então, acessando essa informação pode facilitar, né? Uma outra coisa que, da fala da Maria Vitória um pouco anterior, né, com relação às violências de maneira geral, eu queria ressaltar que pouco se fala quando se trata de violência doméstica e até violência sexual, pouco se fala além da parte punitiva, mas o nosso foco tem que ser sempre na parte assistencial e educativa, né? Então, o que a gente pode fazer para evitar os estupros, né? Então, pouco se fala nisso, que seria a educação sexual, a educação em direitos sexuais e reprodutivos. Isso são temas muito interessantes e que estão contidos na própria Lei Maria da Penha. Então, eu acho que isso é muito importante. E o Kevin, com certeza, ele falou dessa parte do acolhimento, da humanização hospitalar, né? Que, sem dúvida, também é super relevante. Kevin, você gostaria de fazer alguma observação? Ou eu posso entrar com alguns dados? A princípio, as meninas falaram tudo que tinha que ser dito. Não tenho muito a dizer, a não ser... se eu falasse alguma coisa, seria redundante com os comentários, mas, a princípio, é isso. Exatamente, faço delas as minhas palavras. Tá bem. Oi, Maria. Não, eu só vi duas perguntas aqui que me chamaram a atenção. Uma foi sobre o boletim de ocorrência, né? A mulher não precisa registrar, no caso de violência sexual, né, do aborto por conta de violência sexual, a mulher não precisa registrar o boletim de ocorrência, nem para ser atendida, nem para realizar o procedimento. Infelizmente, o que a gente vê na prática é que alguns hospitais exigem, fazem essa exigência, mas ela não é necessária. E uma outra pergunta que eu vi aqui é se por lei existe alguma limitação no período de gestação, que a mulher possa interromper essa gestação. Por lei não existe. Essa mulher, nesses casos que são permitidos por lei, ela poderia a qualquer momento interromper a gestação, mas eu acho que sempre lembrando do que o Dr. Kevin colocou, quanto mais tempo de gestação, pior é o procedimento e mais danos esse procedimento pode trazer à vida da mulher, né? Perdão, Maria, você respondeu sobre a moça que perguntou sobre as mulheres casadas que sofrem violência? Não, isso eu não vi. Eu vi duas outras perguntas. A senhora Catherine Kellen gostaria de saber sobre as mulheres casadas que sofrem violência sexual e que resultam em gestação. Como que elas podem proceder? É o mesmo procedimento das demais vítimas de violência sexual, pois o ordenamento jurídico, ele não diferencia a violência sexual dentro do casamento ou fora do casamento. É justamente o contrário, a gente reconhece a violência sexual dentro do casamento. Então, a mulher que é casada ou em uma união estável, ela pode sofrer estupro. Não existe o que se falava de débito conjugal, que serviu para algumas absolvições aí. A gente tem que extirpar
qualquer tese nesse sentido. Se isso já foi colocado alguma vez, não pode acontecer. Então, é encaminhar ao hospital mesmo, né? E relatar o estupro. Resumindo, o que a doutora Larissa falou é essa questão, né? A mulher, embora seja casada ou tenha uma união estável, a partir do momento que ela falou que ela não quer, se insistir, se forçar, se ameaçar, é caracterizado estupro, mesmo sendo com o marido, com o companheiro, né? E aí, o final é a mesma situação, o mesmo procedimento. E vale lembrar também que, me corrijam, por favor, se eu estiver errada, que forçar não é só, por exemplo, pegar pelo braço e amarrar na cama, por exemplo. Pode ser, por exemplo, se você é casado e tem filhos e o marido fala: se você não tiver uma relação sexual comigo, eu vou abandonar vocês e vou deixar vocês sem nada. Isso já é forçado. Com certeza. Uma coisa que acontece, um exemplo que acontece muito também, que seria estupro, é quando o homem ele pratica um ato sexual quando a mulher está dormindo, porque daí se encaixaria no estupro de vulnerável. É meio chocante, né? Mas infelizmente acontece e acontece todos os dias. E nem só a penetração, né? Se ele passa a mão, se ele penetra com os dedos, se ele faz algum outro tipo de ato libidinoso, ele também é estupro, né? Uhum. A questão da proibição do uso de método anticonceptivo, anticoncepcional, também é considerado violência sexual, né? Só para dar, acho que um outro exemplo, para ficar um pouco mais claro, talvez, eu não lembro onde foi, mas foi aqui no Brasil, eu só não lembro o estado e a cidade que aconteceu, mas foram 2 garotos adolescentes que foram pegos numa estação de metrô, e o que se diziam agentes de segurança fizeram eles como é que eu vou falar isso? Fizeram eles se tocarem? Não, fizeram, tipo, eles... Eu não sei se existe esse verbo, mas, tipo, se felarem. Sim. Entendeu? E isso também pode ser considerado um ato de estupro, sim ou não? Eu não entendi muito bem o que aconteceu. A pessoa ameaçou a outra para praticar algum ato sexual? Os agentes de segurança coagiram os 2 meninos para eles praticarem atos sexuais. Com certeza é considerado crime de estupro, sim. O estupro, ele entra no estupro por questão de você forçar uma pessoa a fazer aquilo que ela não quer. Então, está dentro aí do núcleo do tipo, essa situação que você colocou. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro do tema da live, eu gostaria de tratar de alguns dados, que seria, no caso, sobre aborto. A Universidade de Brasília, ela fez uma pesquisa em 2010, reacendendo o debate sobre a descriminalização do aborto. E como vocês já deixaram claro, são 3 tipos de situações, certo? São 3, né? Uhum. Que a mulher tem amparo da lei para realizar o aborto, ou a interrupção da gravidez. Mas alguns dados que essa pesquisa da UNB, que é a Universidade de Brasília, eles fizeram um perfil das mulheres que abortam, mas não no caso legal. As mulheres que abortam. No caso, vamos colocar aqui, porque não é permitido no Brasil, contra a lei. Cometem um crime atualmente. Clandestino. Clandestino. O perfil dessas mulheres, 81% dessas mulheres têm filhos, têm religião, 88% têm religião e 64% são casadas. A idade dessas mulheres, 29% dessa pesquisa representa mulheres de 30 a 34 anos e 23% e 35% recebem mais de 5 salários mínimos.
E se a gente for entrar no campo da religião, 65% dessas mulheres eram católicas. Vocês querem dizer alguma coisa sobre isso? Querem abrir um debate? Eu acho que isso só me faz lembrar a fala do Dr. Olímpio, que foi o médico responsável pelo aborto da menina de 10 anos. Eu acho que ele foi muito certeiro e ele foi muito realista na fala dele, o que é chocante, no sentido de que hoje no Brasil as mulheres abortam, as mulheres ricas abortam, as mulheres religiosas abortam quando tem dinheiro, morre as mulheres mais pobres, as mulheres que não têm condições de acessar um serviço seguro, né, um serviço de saúde seguro. Então, assim, você tratar como se o aborto não existisse é hipocrisia, fechar os olhos para a realidade, porque o aborto ele acontece. Na realidade, eu acho que a única coisa que eu tenho a acrescentar nesse sentido é que eu sou incapaz de decidir a vida do outro, né? A pessoa que está ali gestando, ela sabe qual é o valor dela, qual é a vontade dela, qual é a situação que ocorre. E quem sou eu para falar o que ela deve ou não fazer, né? Então, a gente tem que apenas respeitar as escolhas das pessoas, né? E fornecer aí para quem escolhe fazer uma situação segura, né? Porque como a Maria já colocou, acontecer acontece. E acontece não é pouco, né? Só que enquanto isso, mulheres morrem em clínicas clandestinas, ou ficam com sequelas aí por muito tempo, dependendo da situação que for, elas perdem útero, perdem até a fertilidade, e assim, é um assunto muito delicado realmente, falar sobre legalização ou não. O que a gente pode falar é isso, o que realmente acontece. Posso só dar um... Claro. Certo. Só continuando o pensamento das outras palestrantes, outras que estão debatendo, os números são alarmantes e existe um projeto mundial, Organização Mundial de Saúde, luta diariamente para diminuir o nível de quantidade de morte materna, que é problema de saúde pública, tá? E as mulheres sofrem demais com gestação indesejada. Existe, quanto mais essa coisa de estar relacionada à capacidade social ou capacidade financeira da mulher é uma grande mentira, que existem mulheres que abortam, realizam aborto criminal, só aborto não ilegal, em todas as classes sociais, todos os movimentos religiosos, condições financeiras, só que quem tem menos condições financeiras vai ter uma assistência de não tão boa qualidade quanto aquela que tem melhores condições financeiras. Existem N relatos de situações onde a mulher passa por situações desagradáveis, onde realiza, tenta fazer a interrupção da gestação em casa, e aí promove danos para essa mulher, como falou a doutora, perda de fertilidade, aí tem que passar por cirurgias que tem que se retirar o útero. É uma coisa que em mim dói bastante, porque é uma situação, se fosse discutida abertamente, se fosse de decisão da paciente, da mulher, realizar qualquer ato que for, não teríamos estar tendo essa discussão, não haveria necessidade, porque outros países europeus, eu estava lendo isso outro dia para preparar argumentos para a discussão, outros países europeus, eles têm legislações muito mais abrangentes e tranquilas, e existe um amparo social muito grande para essas mulheres, e que aqui no Brasil a gente não vê muito, apesar de todas as situações que a gente vivencia. Existe uma discriminação, volto a falar essa palavra que é muito importante, uma discriminação para a mulher que tenta praticar um aborto legal, hein? Não ilegalmente, porque eu ouvi de palavras de pessoas do meu meio que
essa jovem, por exemplo, volto a falar dela, de 10 anos, era uma coitada, devia levar a gestação até o final, já que chegou a ter 22, agora leva ao final. Não, meu caro, discordo, mas não. É uma criança de 10 anos. E apesar de tudo, é uma criança que vai sofrer uma eternidade por conta de um crime vil desse. Larissa, você gostaria de fazer alguma observação final? Sim, vou fazer uma observação só ao que o Kevin acabou de falar, que existem muito a prática da interrupção da gestação de forma clandestina acaba, inclusive, sobrecarregando o sistema de saúde, porque é lá onde vão parar as mulheres que não foram bem atendidas nas clínicas clandestinas. Então, se você for analisar o aspecto de política pública mesmo, estrutural, organizacional, enquanto levando apenas em conta dados técnicos e estatísticos, você vai ver que essa não é uma boa gestão do dinheiro público. Você interditar a prática do aborto, né? Então, é isso. Então, deixa eu só... Eu gostaria de agradecer a todos que ficaram conosco até agora, nessa noite de quinta-feira. Acredito que a live tenha sido muito esclarecedora para todos. Não é porque a live acabou que vocês têm que deixar de mandar dúvidas. Nossa caixa de mensagens está sempre aberta. A gente tem contato com as advogadas e com o médico. Vocês só podem sempre entrar em contato com a gente. A gente agradece muito ao público do Salve o SUS e principalmente, especialmente, a todos os convidados. O Dr. Kevin Oliveira, que compareceu com a gente, tirou um tempo para participar com a gente aqui, a doutora Larissa, a doutora Maria Vitória, a doutora Ana Carolina, que compartilharam com a gente um pouco do seu conhecimento num tema tão complexo. Eu gostaria de agradecer a todos mais uma vez e uma ótima noite. Todos têm direito à saúde. O SUS emprega 60% dos profissionais de enfermagem no Brasil, atendendo a mais de 80% da população brasileira, sendo mais de 150 milhões de pessoas. Tanto os profissionais da saúde como a população precisa se unir e defender o SUS como patrimônio do povo brasileiro. Conheça o projeto Salve o SUS. O Brasil decidiu na Constituição que